quero convidá-los a que abram a sua Bíblia, aqueles que estão no celular, que liguem aí no seu aplicativo do celular, para a gente acompanhar a leitura, que é uma leitura curta, mas interessante, importante para a nossa reflexão. Diz assim, Mateus capítulo 12, a partir do verso 43. Mateus vai dizer, quando o espírito imundo, ele está aqui reportando a palavra de Jesus, diz, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Que o Senhor abençoe esta palavra ao nosso coração. Nós vamos ter um minuto de oração. Gostaria de convidar você a ficar de joelho, assentado, em pé, para que nós pudéssemos orar neste momento. E que você coloque diante de Deus coisas que você tem para colocar para Ele. E é só para Ele que precisam ser colocadas e que devem ser colocadas. Tá bom? Então você pode ajoelhar, ficar sentado, ficar em pé. Pode orar em voz alta, pode orar baixo. Tá? Do jeito que o Espírito conduzir você nesse momento. Amado e querido Deus, exaltado seja o teu santo e glorioso nome. Pai, a tua igreja que está aqui neste momento, clamando ao Senhor, apresentando ao Senhor as nossas necessidades. É o Senhor que diz, meu Deus, que devemos fazer isso. É o Senhor que diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ainda diz mais, Paizinho, o Senhor diz, eu me deixarei ser achado por vós. É o Senhor que diz que nós devemos clamar ao Senhor. Clama a mim, eu responder-te-ei, coisas grandes e ocultas que não sabes. É o Senhor que diz, meu Deus, que nunca, jamais nos abandonaria. Mesmo que a nossa mãe nos abandonasse, o Senhor diz, eu nunca, jamais te abandonarei. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui nesta hora, como igreja do Senhor, ó Deus, clamando, prostrados, para pedir a tua graça e misericórdia. Meu Deus, que esta seja uma noite de salvação, uma noite de resgates, uma noite de transformação, uma noite, ó Deus, onde tu has de operar poderosamente em vidas neste lugar. Meu Deus, que ninguém volte para o seu lar e não leve algo novo do Senhor na sua vida.
Usa, meu Deus, a tua palavra que será pregada agora. Eu sei que de mim mesmo, Senhor, eu não tenho absolutamente nada para entregar, mas aquilo que vem de ti é suficiente, Deus, e é nisso que eu estou confiado, crendo, ó Deus, na ação poderosa do Senhor, na pessoa bendita do teu Espírito. Fala conosco, Deus, ministra agora, quebra as barreiras, arrebenta as correntes, solta as algemas, meu Deus, e faz fluir o teu Espírito sobre cada vida neste momento. Há curas para serem feitas, Deus, faz, cura, restaura, renova, para a honra e glória do teu nome. É isso que eu estou pedindo, Deus, crendo que o Senhor já está fazendo, e eu oro no poderoso nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. O capítulo 12 do Evangelho de Mateus é um capítulo que nós conhecemos ao estudarmos a palavra de Deus, como o capítulo que relata muitas oposições, muitas retaliações que Jesus sofreu durante o seu ministério, principalmente nos seus debates, nos confrontos que ele tinha com os mestres do judaísmo, com os fariseus. E nós podemos ver nesse capítulo, quando olhamos, eu vou dar um panorama desse capítulo, para que você entenda aquilo que eu quero chegar, lá no final do capítulo, naquela palavra de Jesus. Quando você olha os primeiros 2 versículos desse texto, Jesus está enfrentando ali uma questão religiosa. Os religiosos sempre existiram e ainda existem. E aqui a questão era que Jesus havia passado pela roça e havia milho plantado, e os discípulos de Jesus estavam ali para fazer uma colheita de milho, porque eles estavam com fome. E era sábado. Então, as pessoas estavam questionando Jesus, por que os seus discípulos estavam quebrando o sábado. Quando nós andamos um pouquinho mais do verso 9 em diante, nós vamos ver também mais uma outra questão de religiosidade. Havia ali um homem que tinha um problema na sua mão, ele estava na sinagoga, a sua mão era ressequida, diz o texto, e Jesus então é questionado porque ele diz que vai curar a mão daquela pessoa. E as pessoas dizem, mas não pode curar, hoje é sábado. Não é verdade? Pessoas, chega alguém lá na UPA no sábado, o doutor Demar está lá de plantão, e ele fala, não, hoje é sábado, você pode ficar esperando amanhecer o dia aí, né? Que domingo eu te atendo. Se não morrer até lá. E Jesus faz essa pergunta para aqueles homens. Uai, não pode curar no sábado? Se o seu animal tiver caído no buraco, você vai deixar morrer ou vai socorrer o seu animal? Ah, vamos socorrer. Então, o que vale mais? Uma vida humana ou o seu animal? A religiosidade, às vezes, é o problema, é a dificuldade. E Jesus continua enfrentando ali mais problemas, mais lutas, mais dificuldades com aqueles homens. Do verso 15 ao 21, Jesus, ele é obrigado a deixar a cidade de Cafarnaum, porque quando nós olhamos aqui o verso 14,
Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como iam tirar-lhe a vida. Então eles já estavam pensando em matar Jesus. Vamos matar logo antes que chegue o dia de ele ser crucificado. Mas Jesus sabia que não era a hora dele morrer ainda. Então Jesus ele sai daquele lugar. Tá? E aquelas pessoas então não podem fazer nada com Jesus. Mas ele vai adiante e continua encontrando dificuldades, continua encontrando problemas. Né? Jesus deixou Cafarnaum devido a essa perseguição, mas ele vai sofrer acusações de ele ter parte com Beelzebu. Como? Você expulsa os demônios, você liberta as pessoas possessas de demônio, então você também tem parte com o diabo. Beelzebu é o Satanás, é o nome que se dá a Satanás aqui no Novo Testamento. E Jesus, ele não briga com as pessoas, ele diz, tá bom, então, se eu tenho parte com Beelzebu e eu expulso os demônios dos seus discípulos, eles também têm parte com ele. Qual que é a diferença? Então, havia essa perseguição. Depois, finalmente, eles exigem, do verso 38 em diante, eles querem que Jesus, não, faz um milagre para a gente ver. Moisés abriu o mar vermelho. O que você vai fazer assim, espetacular? Nós queremos ver um milagre para você comprovar que é quem você está dizendo que é o Filho de Deus. Jesus fala, não vou fazer milagre para vocês. E depois Jesus vai contar, então, essa pequena história que eu acabei de ler, do verso 43 até o verso 45. E o tema que eu estou trazendo hoje é recaída espiritual, o drama da casa vazia. Recaída espiritual, o drama da casa vazia. Como que nós podemos entender esse texto à luz desta afirmação que eu acabo de fazer? Recaída, todos nós sabemos o que é. Na verdade, tem vários tipos de recaídas. As mulheres, quando estão de resguardo, ainda existe essa palavra? Ou é só do meu tempo esse negócio de resguardo? Não existe mais essa palavra? Existe, existe. Então não estou tão velho assim, não? Mas as mulheres, quando estão de resguardo, elas correm o risco de ter uma recaída. Aí elas ficam doentes. As pessoas, quando sentem aquele problema da falta das substâncias químicas que ela, porventura, fazia uso, e quando ela fica sem usá-las, ela vai correr o risco de ter uma recaída. E assim sucessivamente. Aqueles que são viciados em outras coisas, hoje nós temos vícios em um monte de coisa, e as pessoas às vezes são vítimas dessa questão da recaída, né, naquilo que estavam tentando, já que foram libertas. E aí Jesus ele diz, quando o espírito imundo sai do homem, quando essa pessoa é limpa, a gente pode entender o que acontece. Quando Jesus encontra alguém, todo pecador, eu estou chamando aqui de casa suja. Jesus encontra uma casa suja, uma casa bagunçada. E vocês sabem que o Satanás, o diabo, o demônio, o capeta, seja lá o nome que você queira dar, ele gosta de sujeira. Ele adora sujeira. E a casa suja é o lugar onde ele quer morar. Ele gosta de morar na casa suja. Mas diz o texto que ele anda por lugares áridos, procurando um repouso. Mas ele não encontra repouso. Por que que ele não encontra repouso? Lugares áridos é o deserto. No deserto não tem nada para você estragar. Deserto é deserto. Já está estragado. E ele então procura um lugar onde ele possa repousar. E olha só, pensa comigo. Jesus encontra um homem
possesso de muitos demônios. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Esse texto é conhecido e eu vou fazer a leitura dele. Você pode acompanhar aí comigo. Diz assim, Marcos capítulo 5. Entretanto chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro, 2 sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso do espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. O bicho gosta tanto de sujeira que ele leva a pessoa a morar onde? No cemitério, no sepulcro. O qual vivia nos sepulcros. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Então, uma pessoa possessa tem força, é difícil segurar. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Vejam a sagacidade do bicho sujo. O que ele faz? Ele corre e se prostra, adora Jesus, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele sabe quem é Jesus. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Irmãos, vocês por acaso sabem qual é o número de soldados que tem uma legião? O exército romano, nas suas legiões, abrigavam em torno de 6.000 soldados. Então, quando ele usa essa terminologia de legião, ele está dizendo: nós somos muitos. Ele diz: nós somos muitos. Eu não estou aqui a dizer que aquele homem tinha 6.000 demônios no seu corpo. Mas é bom a gente entender que eram muitos. E é isso que o próprio demônio diz para Jesus. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus, permitindo então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se no desempenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Quando você chamar alguém de espírito de porco, presta bem atenção no que você está falando. O espírito de porco é esse espírito que Jesus jogou sobre aquela manada de porcos que morreram afogados no mar. Então presta bem atenção. Depois o verso continua: então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Aquele homem, aquela casa suja, ela fora limpa por Jesus. Imediatamente, aquele homem, então, é liberto. Os espíritos imundos que estavam sobre aquele homem foram lançados todos para o mar, naqueles porcos, e ali morreram afogados. Mas o homem estava, diz o texto da palavra de Deus, vestido, estava sentado
esse camarada não assentava, ele corria, ele se batia, ele se machucava, ele quebrava as coisas, ele ia em cima das pessoas, ninguém conseguia segurá-lo. Agora ele estava assentado, ele andava nu, agora ele estava vestido. Ele não tinha juízo, diz o texto que agora ele estava em perfeito juízo. A casa suja agora está limpa. A casa suja está limpa. Então é importante você entender que Jesus encontra um homem possesso de demônios, portanto, era uma casa suja. É isso que a gente vê nesse versículo 9. Quando Jesus pergunta a ele qual é o teu nome, ele vai dizer, é legião, nós somos muitos. A ação de Jesus é limpar a casa, tirando os demônios daquele homem. Ele agora estava com a casa limpa. Assim a casa ficou limpa. É o que diz para nós o versículo 15. Não está mais uma casa suja, não está mais uma casa tomada de demônios, não é? E ele está agora em perfeito juízo. Isso é importante que eu e você entendamos. Não é? Nós precisamos entender isso à luz desse texto da palavra de Deus. Agora, a casa limpa é o alvo do diabo. Ele quer a casa limpa para ele sujar. E pensa bem, meus irmãos, quando eu digo que recaída, o drama da casa vazia, é exatamente isso que eu quero que você entenda comigo nesse momento. Olha o que diz o verso 44 desse texto que nós acabamos de ler. Se você tiver com a sua Bíblia, marca aí. Por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia. A casa está vazia. Casa vazia, casa abandonada, é sujeita a ocupação. Não é assim? Essa é a regra. E ele acha a casa vazia, ele acha uma casa varrida, limpa, arrumadinha, mas vazia. E aí que eu quero que você entenda, ele anda buscando uma oportunidade. Pedro vai dizer para nós, no capítulo 5 da primeira carta, que o diabo anda ao derredor buscando a quem ele possa fazer o quê? Chamar para ir na lanchonete? Tomar um suquinho? Um sorvetinho gostoso? Não, ele quer agarrar, ele quer pegar, ele quer destruir. O Senhor Jesus vai dizer que o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo dele. E quando ele encontra essa casa limpa, ele quer entrar nesta casa. E a casa limpa é o crente descuidado. Pessoa que vem para a igreja, que frequenta a igreja, mas que frequenta o barzinho, que frequenta o motel, que frequenta os filmes pornográficos da televisão, do seu celular. Essa é a casa vazia. E ele quer entrar exatamente nesta casa. Ele anda de olho no crente. Ele anda de olho. Lembra da história de Jó? Capítulo 1 de Jó, verso de 6 a 8. Deus convoca os filhos dele para uma reunião no céu. E quem que aparece? Quem que chegou de bicão? O imundo. O que você está fazendo aqui? Eu vim para a reunião. Tem cafezinho? Tem. O que tem aí? Eu vim para a reunião. Quero participar da reunião. De onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Eu venho de rodear a terra. Você estava rodeando a terra? Viste o meu servo Jó? Claro, eu vi Jó. Jó é um homem íntegro.
gente boa, honesta, fiel. Então ele está olhando tudo que você e eu estamos fazendo. Ele sabe quem nós somos, o que nós fazemos. E ele quer pegar os pontos fracos. Ele quer pegar os pontos fracos. Você acha que às vezes nós podemos pensar que nós somos alguma coisa. Eu sou mais do que Jesus. O que ele fez com Jesus? Mateus capítulo 4. Ele pegou Jesus para ir com ele passear onde? No deserto. Para fazer o que com Jesus? Tentar Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se ele tenta Jesus, não vai tentar eu e você, meu irmão, minha irmã. Pensa nisso. Nós não estamos à margem, à parte, livres dessa tentação. Se ele tenta o próprio Jesus, não vai tentar a você? Claro que vai. Você tem que estar vigiando, você tem que estar alerta, você tem que estar pronto para recusar o convite, recusar as investidas do inimigo. Nós precisamos estar prontos para isso. Então é interessante. No verso 43, ele procura um lugar para se estabelecer. Então ele vai, encontra a casa varrida, encontra a casa ali arrumadinha, mas vazia. Mas como que a casa estava vazia, pastor Bruno? De que forma essa casa estava vazia? Vamos olhar o que nós podemos entender disso. Efésios capítulo 5. A ocupação da casa limpa. Como que a casa fica vazia? Como que a casa fica vazia, meu irmão, minha irmã? Capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Como você tem andado, irmão? Como você tem andado, irmã? Por onde você tem andado? Com quem você tem andado? Quais são as suas companhias prediletas? Quais são os lugares que você gosta de frequentar? Ande prudentemente, não como nécios, como pessoas sem entendimento, sem compreensão, mas ande como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Não tem moleza para ninguém. Os dias são terríveis. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O crente não pode viver uma vida de insensatez, de falta de entendimento, de falta de sabedoria. Tem que viver com entendimento, com sabedoria. Verso 18: não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis, irmãos. Esse tem sido um problema recorrente na igreja. Há crentes que tomam todas. Diziam que crente não bebe, mas come, agora a crente está bebendo e comendo, né? Muito. E está feio o trem, meus irmãos. Não é brincadeira, não. Não vos embriagueis com o vinho, porque no vinho há dissolução. Agora, enchei-vos do Espírito. A casa vazia não estava cheia do Espírito. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E como que isso acontece? Falando entre vós com salmos.
A nossa conversa precisa girar em torno disso, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais. Se você acorda de manhã para ir trabalhar, põe no seu carro uma música dessas de, como é que chama aquele treco? O pessoal balança tudo, como é que chama aquela música? Hã? Balada? Não, não é balada não. Eu sei que vocês sabem, me ajuda aí, gente. Vocês não querem falar, né? Não querem entregar o ouro. Aquelas danças que tem aí, né? Que as pessoas fazem as coisas mais absurdas. Você precisa, como crente, cantar hinos, cantar louvores, adorar o Senhor. Senão você acorda de manhã, coloca uma música daquela que fala besteira, que fala palavrões e sai cantando aquilo o dia todo, vai ficar na sua mente. Não carregue no seu carro lá músicas que vão te atrapalhar. Mas eu gosto do sertanejo universitário, né? Aquele que o cara fala um monte de bobeira, um monte de besteira, te incita a fazer coisas erradas. E aquilo vai entrando no seu ouvido. Então você precisa agir com sabedoria, porque a palavra está dizendo para nós, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É assim que você vai encher a sua casa. Senão a sua casa vai estar vazia, irmão. O bicho vai chegar e vai te pegar desprevenido. Não é verdade? Jesus, ele está dizendo, nesse mesmo texto, uma coisa interessante. Deixa eu voltar aqui lá no Mateus. Jesus vai dizer o seguinte, sobre essa questão da blasfêmia. Ele vai dizer que se você pegar o valente da casa e o amarrar, você pode saquear a casa. O que Jesus está querendo dizer com isso? Nós podemos fazer a leitura entendendo que Jesus é o valente e que nós somos os bens que Jesus tem na casa. E se a casa estiver cheia com o Espírito Santo, o bicho vai ser recebido a bala, porque ele não vai entrar. E aí é todo mundo do caque. Ele não vai entrar, não vai roubar a sua casa, não vai tirar os seus bens. Os seus bens somos nós, os seus filhos. Ele pagou um preço altíssimo pelas nossas vidas. Nós somos os bens do Senhor. E Ele está pronto a nos defender. Mas a casa precisa estar com aquele defensor, o Espírito Santo de Deus, morando nela. Ele encontra a casa vazia, porque o novo morador, quando você diz, eu aceitei Jesus, eu fui batizado, só que você não chamou o novo morador, para habitar a casa, ela ficou vazia. Por isso que tem muitos crentes perdidos, desigrejados, sumidos, fazendo coisas erradas. É verdade, irmãos. Então nós precisamos entender, porque tudo isso faz parte da nossa vida. A casa vazia é tomada pelos diabos, porque diz o texto que ele não volta sozinho. O cara chamou mais uma renca para vir com ele, não é? Olha lá. Leva consigo outros 7. Olha, o negócio lá está limpo, está vazio. Vamos para bagunçar o negócio. Vamos para fazer o serviço direito. E leva mais 7 com ele.
Por isso que crente desviado é pior do que incrédulo. Crente desviado, irmãos, é terrível. Sabe por que eu estou falando isso? Tem incrédulo que tem medo de sexta-feira 13. Tem medo de passar embaixo da escada. Tem medo disso, tem medo de dormir no escuro. Tem medo não sei do quê, tem medo de um monte de coisa. Tem medo de macumba, tem medo de feitiço, tem medo disso, tem medo daquilo. O crente desviado não tem medo de nada. Porque ele sabe que isso tudo é conversa fiada. E aí ele fia o pé na jaca. E se lasca. Se machuca todo. Porque a casa está vazia. É igual você sair para enfrentar uma guerra sem armas, de peito aberto, sem capacete, sem colete, sem nada. Você vai lá e vai levar chumbo. Assim que é, meus irmãos. E nós precisamos entender que não podemos, de maneira nenhuma, ser essa casa vazia. Deus dá oportunidades com as quais nós podemos entender o que Ele tem. Jesus veio para trazer a libertação, para quebrar o reino do mal. Essa é a missão principal de Jesus. Quando Jesus chega, Ele faz a limpeza. O diabo fica procurando lugar para entrar, porque Jesus vai limpando tudo. Foi isso que Ele fez com o camarada ali. Nós temos vários outros exemplos de pessoas que foram libertas de demônios no ministério de Jesus, e que elas ficaram bem. Mas você precisa entender isso. O diabo fica procurando um lugar para se alojar. Lucas capítulo 4, quero que você abra comigo aí no 4 de Lucas, verso 17 até o 19, diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdades os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a missão de Jesus, é para isso que Ele veio, para libertar aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão debaixo do jugo do inimigo, do jugo de Satanás, do vício. Isso tem destruído famílias, lares, vidas. Então, é importante a gente entender isso, que Jesus veio para trazer essa liberdade, esta libertação, não é? Estava a casa limpa, estava organizada, só que o novo morador, o Espírito Santo, não tinha sido convidado para habitar, para estar ali naquela casa. E é isso que dá lugar à recaída espiritual. Como relata Pedro, vamos ver agora o livro de Pedro. Hoje pela manhã, nós lemos aqui 2 Pedro 2:20. Foi uma bênção. Quem não veio na escola bíblica, perdeu, viu? Foi muito legal o estudo que nós fizemos sobre a eleição. Você que não veio, perdeu. Você nem sabe o que é isso, né? Nem sabe se é eleito ou não. Mas não posso fazer nada, né? Então, olha só o que diz Pedro aqui no capítulo 2 da segunda carta, verso 20. Pedro vai nos dizer a seguinte coisa: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Por isso que eu falo que crente desviado é um perigo. É uma situação difícil, porque diz o texto que ele se torna pior do que quando antes, seu primeiro estado de pecado. Porque perde muita reverência, perde o temor.
Faz coisa, como dizem por aí, que até Deus duvida. Não sei se existe essa frase, até Deus duvida, não sei se Deus duvida de alguma coisa, né? Mas as pessoas dizem isso. Então a gente precisa entender que o estado da pessoa que vive em pecado é pior do que o primeiro. E eu vou encerrar, meus irmãos, essa palavra com vocês, lendo o capítulo 6 de Hebreus. Eu não vou comentar, só vou ler, tá? Porque ele diz assim: é impossível, pois, que aqueles, estou lendo Hebreus 6, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, vai vendo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então, muitas vezes, na rebeldia, na desobediência, no pecado, o que a pessoa faz é crucificar de novo a Jesus Cristo. E isso é sério, é muito complicado. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração.